Fala galerinha, eu sou Barninho Bill e essa é a terceira aula de linkage. Vai ser linkage e meiose. Nessa aula você vai entender a ligação completa e a ligação incompleta. A aula de hoje vai mostrar a relação entre meiose e linkage, mas por enquanto eu vou mostrar essa relação numa única célula. Bom, observe, gente, que aqui eu tenho duas situações diferentes. O que nós chamamos de ligação gênica completa, também chamada ligação fatorial completa ou linkage completo. E aqui embaixo eu tenho a ligação incompleta ou linkage incompleto. E para começar a explicar a diferença entre ligação completa e ligação incompleta, eu escolhi mostrar para vocês essa célula aqui do exemplo número 1, que apresenta o cromossomo azul que veio do pai e o cromossomo rosa que veio da mãe. Essa célula então ela é diploide, ela tem pares. Outra coisa, no cromossomo azul eu tenho nesse locus o gene azão, e ligado a ele eu tenho nesse outro locus o gene bezão. Então azão está ligado a bezão. Enquanto que no cromossomo rosa que veio da mãe, eu tenho o azinho ligado ao bezinho. Então essa célula ela tem o genótipo azão-azinho, bezão-bezinho. É um genótipo duplo heterozigoto ou dihíbrido. Nesse caso, gente, é um duplo heterozigoto do tipo cis. Lembra que quando for cis, os dominantes estão ligados no mesmo cromossomo e os recessivos ligados no outro cromossomo. Essa célula vai sofrer meiose. E para começar a meiose, os cromossomos têm que estar duplicados. Então isso aqui, galerinha, são as cromátides irmãs, que eu não tinha desenhado para vocês na aula passada. Eu fiz um desenho mais simples na aula passada. Aqui já dá para ver que as cromátides irmãs são idênticas. Ou seja, esse cromossomo rosa tem duas cópias do mesmo DNA. Aqui, por exemplo, tem bezinho, aqui tem uma cópia, bezinho. Aqui tem azinho, aqui tem uma cópia, azinho. Toda meiose começa com os cromossomos desse jeito aqui. Só que para a ligação ser completa, a meiose tem que ocorrer sem crossover. Sem crossover entre esses genes que eu estou analisando. Então não vai haver permuta entre eles. Não vai haver crossover entre esse gene A e esse gene B. Bom, nesse caso, se não houver crossover, você lembra que a meiose ela tem duas, a meiose 1 e a meiose 2. Na meiose 1 ocorre o pareamento e na meiose 1 vai ter a separação desses pares. Ó, um vem para um lado, o outro vem para o outro. E aí lá na telófase 1 vai ocorrer a citocinese, que vai separar essa célula em duas. Então a meiose 1 forma duas células, essa de cá e essa de cá. Observe que as duas células formadas, elas ainda estão com os cromossomos duplicados. E é por isso que vai acontecer a meiose 2. Na meiose 2, vai ter agora a separação das cromátides irmãs. Ó, vai ter agora a separação das cromátides irmãs. E aí, quando ocorrer lá a telófase 2, vão se formar 4 células. Porque vai estrangular aqui, ó, vai dividir aqui o citoplasma. Vai dividir aqui o citoplasma. E aí vão se formar 4 células. Essa daqui, essa daqui, essa daqui e essa daqui. São 4 células formadas, que serão os 4 gametas formados. Ó. Esse que vai ser esse daqui vai ser esse daqui, esse vai ser esse e esse daqui vai ser esse daqui. Observe que se não houve crossover, então nesse caso essa célula daqui, esse gameta, esse espermatozoide, vai ter a carga genética azão-bezão, ó. Azão-bezão. Essa carga genética, ela é original, ela é a mesma carga que o indivíduo herdou dos seus pais. Então nós chamamos de combinação parental.
Esse gameta aqui, ó, gente, também, ó, vai ter Azão e Bzão. Então, eles serão do mesmo tipo. Serão dois gametas do mesmo tipo. Que tipo é esse, Barninho? É o tipo Azão, Bzão. Beleza. Bom, essa célula vai ficar com o Azinho e o Bzinho. Tá aqui, ó, Azinho e Bzinho. E essa última célula vai ficar também, ó, Azinho e Bzinho. Por quê? Vão se formar 4 gametas, porém, 2 tipos, que é o Azão, Bzão e o Azinho, Bzinho. Observe que essa combinação Azinho, Bzinho também é uma combinação que veio dos pais. Também é uma combinação parental. Então, veja bem, gente, ó, que se a meiose for completa, se a ligação for completa, se o linkage for completo, vão se formar 2 tipos de gametas dos 4 gametas formados. Para cada célula, ó, analisando apenas uma célula, para cada célula que sofre meiose, vão se formar 4 gametas, porém 2 tipos. O Azão, Bzão e o Azinho, Bzinho. Então, nesse caso aqui, a gente vai ser 100% parental. Nesse caso aqui, 100% parental. 100% de gametas parentais. 100% parentais. Bom, e se a ligação for incompleta na célula que a gente estiver estudando, se a ligação for incompleta, quer dizer que vai ocorrer crossing over. Se vai ocorrer crossing over na meiose, então olha para cá que você vai entender. O crossing over acontece na meiose 1, na prófase 1, por consequência desse pareamento. E a gente consegue visualizar o crossing over nesse pontozinho aqui de cruz, que a gente vai chamar de quiasma. Então está ocorrendo o crossing over aqui, ó. Observe que esse ponto de cruz, esse quiasma, está localizado entre o gene A e B. Então está localizado entre A e B. Então está ocorrendo crossover entre A e B. Nessa célula. Observe que essa célula ela é praticamente igual a essa. A única diferença entre os dois desenhos é que aqui tem crossover, aqui não tem. Então essa célula também será Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, do tipo cis. Também é um duplo heterozigoto do tipo cis. Bom, nesse caso, quando ocorrer a meiose 1, vai separar esse cromossomo para um lado e vai separar esse cromossomo para o outro. Só que por causa do crossing over, esses cromossomos vão trocar os pedaços. O azul vai se prender nessa parte rosa e o rosa vai se prender na parte azul. Então eles vão trocar esse pedacinho aqui, ó. Vai ter uma troca. E aí vai vir lá a telófase 1, que vai, ó, ocorrer a citocinese. A citocinese, galerinha, vai separar esse cromossomo desse e vai formar 2 células. A da direita e a da esquerda. Aí depois vem a meiose 2. A meiose 2 separa aqui, ó, as cromátides irmãs. E serão formadas, no final do processo, serão formadas 4 células. 1, 2, 3, 4. Serão formadas 4 células. Que são os 4 gametas que eu coloquei aqui, ó, os 4 gametas. Lembre que quando ocorre meiose, são formadas 4 células. Mas quando a gente estuda linkage, não importa a quantidade, o que importa é os tipos que são formados. Certinho, gente? Então, nesse caso aqui, vamos ver quais são os tipos. Bom, nesse caso aqui, olha, esse gameta, ele vai ter a carga genética Azão, Bzão. Então, esse gameta vai ser, ó, Azão, Bzão. Bom, observe que Azão, Bzão é a combinação original. Então, mesmo que tenha crossover, não são todas as cromátides que trocam pedaços. Essas duas que estão permutando, mas essas duas estão, ó, mantidas originais. Elas não estão trocando pedaços. Então, nesse caso, gente, vai ter Azão, Bzão, que é um gameta parental, ó. Vai ter aqui Azão, Bzão, que é um gameta parental. Esse daqui, ó, essa última célula aqui também não teve permuta. Essa cromátide aqui, ó, vai dar origem a esse cromossomo aqui sem permuta, que é o Azinho, Bzinho.
ó. Vai ser aqui o gameta Azinho, Bzinho. Então, nesse caso aqui, formou dois gametas parentais. Formou aqui dois gametas parentais. Dois gametas parentais. Só que aqui no meio, se você olhar, houve uma troca de pedaços. Então, formou esse gameta e esse gameta. Sendo que esse gameta vai ficar com esse pedaço azul que tem o gene Azão. E o pedaço trocado aqui, que é o pedaço rosa, que tem o gene Bzinho. Então, formou aqui agora uma nova combinação que não existia, que é o Azão Bzinho. E esse daqui do meio, gente, vai ficar com esse pedaço todo aqui rosa, que carrega o gene Azinho. E esse pedaço novo aqui, ó, que é o pedacinho azul, que foi permutado, que foi trocado, que carrega o gene Bzão. Então formou-se aqui, ó, o Azinho Bzão. Essas duas combinações são novas. Elas não existiam, são novas combinações. Então nós chamamos de gametas recombinantes. São os gametas recombinantes. Bom, veja bem, galerinha, que os parentais nesse caso agora também são formados. E o percentual deles aqui vai ser de 50%. E do recombinante vai ser de 50%. Então, gente, considerando uma única célula, eu tenho aqui, ó, sem crossover, apenas 2 tipos. E com crossover, 4 tipos, considerando apenas uma única célula. Porque essa única célula pode sofrer uma ligação completa ou pode sofrer uma ligação incompleta. Se ela sofrer uma ligação completa, só vai formar os parentais. Se sofrer uma ligação incompleta, formam todos os tipos. Preste bem atenção. Na prova, no Enem, no vestibular, se perguntar qual é a probabilidade de uma célula sofrendo crossover entre esses genes, formar esse gameta, é de 1/4. Esse gameta é de 1/4. Então, qualquer um desses, a chance vai ser de 1/4 ou 25%. Porque 1/4 mais 1/4 vai dar 50%. 1/4 mais 1/4, 50%. 50 com 50 vai dar 100%. Então, não esquece isso. Considerando uma única célula. E se não sofrer crossover, só se formarão 2 tipos. Então preste bem atenção. Se na prova cair uma questão teórica sobre linkage, ele pode perguntar o seguinte: o linkage amplia ou restringe a variabilidade? Você marcaria o que nessa questão? Restringe a variabilidade, galerinha. O linkage, ele diminui a variabilidade porque se for linkage apenas sem crossover, se for linkage completo, só vão ter 2 tipos de gametas. E se disser assim, ó, o crossover amplia a variabilidade genética, aí é verdadeiro. Porque se tiver crossover, se o linkage for incompleto, vai haver permuta, vai haver a formação de novas combinações. Então, cuidado. O crossover, ele não cria novos genes, ele cria novas combinações genéticas, que nós vamos chamar de recombinantes. Não esquece isso, galerinha. Linkage apenas restringe variabilidade. Crossover amplia a variabilidade nos indivíduos duplo heterozigotos. Agora, galerinha, na situação anterior, a gente trabalhou com apenas uma célula. Nessa situação agora, a coisa vai mudar. Observe que agora a gente vai trabalhar numa população de células. Numa população de células, algumas irão sofrer meiose sem crossover, ligação completa, enquanto que as outras irão sofrer meiose com crossover, ligação incompleta. Só que o crossover, ele vai depender da distância entre os genes, e isso você vai estudar nas próximas aulas de linkage, e a taxa de ocorrência tende a ser baixa. Por exemplo, vamos supor que ele diga que numa população de células, ó, 16% delas sofreu ligação incompleta, ou seja, sofreu
meiose com crossover. Então 16% das células sofreram meiose com crossover. Então, se 16% sofreu meiose com crossover, logicamente 84% delas sofreu meiose sem crossover. Bom, se 84% foi ligação completa sem crossover, e sem crossover se formam apenas 2 tipos de gametas, então, logicamente, a chance de formar esse tipo vai ser igual à chance de formar esse tipo. Então, aqui vai dar 84 dividido para 2. Vai dar 42%. E aqui também vai dar 42%. Bom, isso na população, ou seja, no grupo de células que não sofreram crossover. No grupo que sofreu crossover, que foram 16% dessa população de células, então eu vou ter 16% dividido não para 2, mas dividido para 4 tipos agora. Então vai ficar 4% para cada tipo. 4% para cada tipo. 4% para cada tipo. Bom, cuidado com um detalhe. Quando ocorre crossover, não se formam só os recombinantes, se formam também os parentais. Então, se na prova ele perguntar qual é a taxa de recombinantes, você vai ter que somar todos os recombinantes, que são esses dois. Então, vai ser 4 com mais 4. Então, 4 com 4 vai dar 8%, vai ser a taxa de recombinantes. Vai ser a taxa de recombinantes. Bom, se ele perguntar qual vai ser a taxa de gametas parentais, aí você pensa o seguinte, que vai ser 42 com 42 vai dar 84, não é? Mas cuidado, tem um erro aí, porque esses dois também são parentais. Então, para saber qual é a taxa de gametas parentais, você vai somar esses dois aqui, que foi da população que não sofreu crossover, vai dar, lógico, 84%. E você vai somar esses dois aqui, que também são parentais, que vai dar 8%. Então, aqui vai ser 84 mais 8%. Vai dar aqui, ó, gente, ó, 92% vai ser a taxa de parentais. Então, cuidado com isso, gente. Isso é uma grande pegadinha. Se eu considerar apenas uma única célula que sofreu crossover, então vai ser 25% para cada gameta, porque aí foi só uma célula. Mas se eu considerar um grupo de células, aí a questão tem que me dizer qual foi o percentual delas que sofreu crossover e qual foi o percentual que não sofreu crossover, para poder no final, ó, encontrar a taxa de recombinantes e encontrar a taxa de gametas parentais, que vai ser a soma desse com esse e esse com esse, que são todos esses daqui são gametas parentais. E por fim, galerinha, a última possibilidade de cair nas provas de vestibular e no Enem é quando ele trabalhar a linkage com a população de células e ao invés de lhe dar o percentual de células que sofreu ligação incompleta e que sofreu ligação completa, ao invés de lhe dar o percentual, ele lhe der a quantidade de células. E aí muda um pouquinho o raciocínio. Olha só, vamos supor que nesse exemplo ele trabalhou com a população de 100 células gaméticas. Ó, imagine que foram 100 células da linhagem gamética. Você lembra que a linhagem gamética começa com as gônias. Nas mulheres, as ovogônias e nos homens, as espermatogônias. Então imagine que essa população de células aqui, gente, é uma população de espermatogônias. Imagine também que ele disse na questão que dessas 100 espermatogônias, ó, 20 delas sofreram ligação incompleta, ou seja, 20 delas sofreram crossover, enquanto que 80 não sofreram, porque se 20
sofreram e o total é 100, lógico, a gente descobre que 80 não sofreram, certo? Então 20 com crossover, 80 sem crossover. Bom, o detalhe crucial para você resolver e acertar a questão ou errar a questão vem agora. Por quê? Porque você tem que lembrar que para cada célula mãe do espermatozoide, ou seja, para cada espermatogônia, são produzidos 4 espermatozoides, certo, gente? Então, para cada uma célula, para cada uma gônia, são formados 4 gametas. Tem que lembrar aqui, dessa relação. Para cada uma gônia, 4 gametas. Se você lembrar dessa relação, você vai entender que se 20 gônias sofreram meiose, então o total de gametas formados nesse caso vai ser 20 vezes 4. Então vão ser aqui 80 gametas. Vão ser aqui, gente, 80 gametas. Se são 80 gametas dividido para 4, né? Então vai ficar, lógico, um total para cada um total de 20 gametas desse tipo, 20 gametas desse tipo, 20 gametas desse tipo e 20 gametas desse tipo. Então eu vou ter um total de 40 gametas recombinantes, um total de 40 gametas recombinantes e um total aqui, por enquanto, de 40 gametas parentais. Olhe, cuidado, não é percentual, aí é quantidade, valeu? Se 20 tiveram crossover e 80 não tiveram crossover, então, lógico, para cada gônia vão ser 4 espermatozoides. Para cada célula mãe, 4 gametas. Se aqui eu tenho 80 células, então multiplicando por 4 vão dar 320 gametas. 320 gametas. 320 gametas divididos para 2 tipos. Então vai ficar aqui um total de 160 gametas azão-bezão e 160 gametas azinho-bezinho, porque aqui é quantidade. Bom, esses dois aqui, gente, são gametas parentais. Então, se pedir a quantidade de gametas recombinantes, é 40. Se pedir a quantidade de parentais, aí tem que somar 160 parentais com 160 parentais, vão dar 320 parentais. Mas esses 40 parentais vai ser um total aqui, gente, um total aqui de 360 gametas parentais, porque é 320 mais 40. Justo. Por que justo? Porque 360, que é o total de gametas parentais, mais 40 vão dar 400 gametas. 400 gametas é o que 100 células podem produzir, porque cada célula vai formar 4 gametas. Então, 100 delas formariam 400. Desses 400, 360 serão do tipo parentais, enquanto que 40 serão do tipo gametas recombinantes. Valeu, galerinha? Essa aula de hoje ajuda bastante em muitas questões de vestibulares e do Enem. Você não tem noção como isso aqui cai, e quando cai isso aqui, a galera erra em peso. Porque primeiro confunde percentual com quantidade e depois confunde quando é com crossover numa célula ou numa população de células. Então, gente, se você está confuso ainda, assiste essa aula 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, que você com certeza, no final das contas, vai entender, vai acertar a questão e vai gerar um diferencial na sua aprovação. Agora, se você estiver gostando aqui dessa metodologia do Biologia Raiz aqui, do Interbio no quadro, você vai dar um like no canal, vai compartilhar com a galera, vai ativar o sininho e vai se inscrever para saber quais são os novos vídeos que vão sair sobre esse assunto e sobre todos os outros conteúdos de biologia. Valeu, galerinha? Eu sou Barninho Bio e esse é o Interbio no quadro, a forma raiz de aprender biologia.